Boa noite, pessoal. Então, continuando aqui nossa série de vídeos, hoje a gente vai tirar desses valores setados aqui manualmente e vai criar um model para representar esses dados. Pois assim, para salvar e para recuperar esses dados da memória, vai ser bem mais simples. Então aqui a gente vai criar uma pastinha chamada infra e dentro dela a gente vai criar outra pasta chamada models. Vou colocar outra pasta chamada repositories, apesar de que hoje a gente não vai mexer dentro dessa repositories. Então dentro de models eu vou criar um model que vai ter o nome de event time model. Então, seguindo o padrão, o nome da classe vai ser um reflexo do nome do arquivo. E aqui você está quais atributos ele vai ter. No caso, o título, e vou colocar um date, beleza? Só que só data vai ficar muito genérico, então eu vou colocar aqui já de forma mais abreviada. Então, ano, nem sei se escreve assim, hora, provavelmente sim. Minutes, seconds. Acho que seconds é exagero, não precisa. Talvez só até aqui tá bom. E eu vou criar então um construtor. Eu vou criar os métodos ali toMap, fromMap, apesar de que eu acho que de início a gente não vai utilizar. Como esses vídeos, né, tem um teor mais iniciante, eu quero explicar um pouco o que exatamente é esse model. Esse model nada mais é do que uma classe com atributos, beleza? Até aqui é uma classe com atributos. Essa parte, ela é um construtor, isso aqui. E como você consegue identificar o construtor? O construtor ele vai ter o mesmo nome da classe, só que ele vai ser um método. Por isso que ele é chamado de método especial. Então, ele vai ter aqui esses parênteses, né, de método. E dentro dele a gente está pedindo no construtor, a gente está falando que todos eles são obrigatórios, ou seja, todos esses dados aqui são obrigatórios. E já esse toMap e fromMap, eles são dois métodos. Este aqui de certa forma é um método especial também, mas a gente não vai adentrar muito. Saiba que esses métodos eles permitem aqui jogar esses dados em formato de um mapa, e aqui eles conseguem recuperar esses dados em formato de mapa. Então aqui, ó, por exemplo, está pedindo um mapa no parâmetro, já aqui não pede nada, apenas retorna os dados em formato de mapa. Ok? E esses dois aqui também não precisa vocês entenderem bem de início. E é isso. Então, agora aqui no meu body home, eu já vou fazer um pouco diferente. Ao invés de ter todas essas listas aqui, eu já vou trocar por um idif aqui. E qual é o nome desse idif, né? O nome dele, então aqui eu colocava os idifs em um formato de lista normal. Só que posteriormente a gente vai ter uma lista desses card event time e a gente vai precisar listar esses caras aqui. Só que eu não vou saber os valores dele. Por que eu não vou saber? Porque vai ter salvo na memória, né? A mesma lógica de estar trazendo os dados de uma API. Então eu vou apagar esse cara aqui e vou substituir por um idif chamado listview.builder. E aqui ele vai pedir um item builder. O que é esse item builder? Ele é um método, né? Mas lembre de levar o mouse em cima para saber. Ele é uma função obrigatória. Essa função precisa retornar um idif. Ó, antes da palavra function tem o tipo de retorno. Nesse caso vai retornar um idif. E essa função ela tem que
pedir no construtor, né, passar para dentro, contexto e esse int. O que é esse int? Ele é o index da lista. Então, numa lista lá, por exemplo, 1, 2, 3, cada item desse ele tem um índice. Então, começa do índice 0 e vai subindo. Então, beleza. Já que ele pede uma função, eu vou passar aqui uma função anônima, ó, parênteses, abre e fecha chave. Aqui eu vou passar o contexto para dentro e o index. E aqui dentro, né, eu vou retornar um idif, já que ele pede para retornar um idif. Ok? Beleza. Aqui ele ainda vai dar erro. Deixa eu ver o porquê que ele está dando erro. Item builder. Acho que item count também é obrigatório. Não, ele está dando um erro porque está dando um erro nesse cara aqui. Ah, sim, pessoal. É porque agora essa lista ela não vai ser mais constante. Então agora eu vou colocar const só antes do meu idif text e do meu idif size box, porque esse cara aqui ele não vai ser constante justamente por ele não saber quais itens exatamente vai estar aqui, ok? E porque esse construtor aqui .builder ele provavelmente deve ter alguns cálculos ali que é feito em tempo de construção do idif. Então, beleza, aqui eu vou passar 3, mocado mesmo de início, e eu vou retornar um card event time, onde vai ter aqui time, né? Sei lá, passar qualquer coisa só para e um título e qualquer coisa. Então, ele vai dar erro, olha o erro que ele vai dar. Eita, ainda bem que você avisou, hein? Eita. Tava mutado no getter, foi mal, tá aí. Então, aqui só passando rapidinho, já que você perdeu essa parte aqui. Os widgets eles estavam em um formato de lista. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Em um formato de lista. E o que hoje a gente vai fazer é passar ele já num idif que vai ser que no futuro a gente vai usar. Então aqui tinha os idifs de forma setada manual mesmo. E aqui a gente já criou apenas esse model aqui dentro de infra. E agora a gente meio que vai mudar, já vai deixar de um jeito mais preparado para o futuro. Então a gente vai trocar esses widgets aqui por um novo widget chamado listview.builder, né? E essa função ela é obrigatória no caso, retorna um idif. Então aqui antes da palavra function está falando return. E ela pede para passar para dentro dessa função, esse callback, o contexto e o int. Esse int nada mais é do que o index da lista. Então vou criar aqui um método, ó, já que ela está pedindo um método. Dentro dos parênteses vou passar o contexto e o index. E aqui eu vou retornar o card event time, porque esse card event time ele é um idif. Beleza, ele agora vai dar erro por causa desse const aqui do listview. Então vou pegar esse const aqui, vou colocar aqui e vou colocar aqui. Beleza, só que mesmo assim ele vai dar um erro. Ó, ele vai dar um erro na tela. Por que ele vai dar esse erro? Porque esse listview ele também vai fazer a mesma coisa que esse listview daqui. Ele vai tentar pegar a altura máxima, né? E ele não vai conseguir, daí vai dar esse erro. Então mesmo se eu passar aqui dentro dos parênteses o item count, por exemplo, número 3, ele ainda vai dar esse erro. Então, como a gente faz para resolver esse erro, né? Primeiro, não faz mais sentido deixar aquilo ali como listview, então vou mudar para uma coluna. É óbvio, ele ainda vai dar erro. Mas aqui a gente vai definir duas coisas. A primeira, a gente vai colocar um expanded para ele usar o máximo de tamanho possível. E a segunda coisa que a gente vai fazer é aqui utilizar essa propriedade aqui, ó, screenApp. Ele vai nada mais nada menos pegar o tamanho do idif filho, né, e usar como
uma altura semântica, digamos assim. Então o que esse expanded faz? Ele vai simplesmente falar assim, calma aí list view, tu não vai pegar o máximo da altura que você conseguir assim não. Tu vai colocar o máximo de altura que eu permitir que você use. E esse permitir que você use, ele vai verificar. Então esse expand ele vai verificar qual é o máximo de altura que ele tem. Então nesse caso aqui, de acordo com essa árvore de width, ele vai saber devido ao safe area. Então ele vai pegar esse cara aqui, vai desenhar na tela, esse straw time, e o restante de espaço ele vai falar assim, pro filho, no caso list view, vai falar, hey, o resto de espaço que eu tenho é isso daqui. Então aqui, sei lá, vamos contar que aqui tem 25 pixels de altura. Ele vai usar esse 25, né, vai subtrair da tela, e o restante vai somar mais esse 16, né, que eu estou pulando de espaço, mais o parent, e vai automaticamente deixar o restante da tela para minha lista. Agora o que eu vou fazer aqui é colocar uns 20 hits para ver se vai bugar a tela. Se não bugar, tá tudo certo. Beleza, não bugou, ó, já está aqui, bonitinho. Só que vocês viram que o efeito aqui, ó, da lista, ela tá meio seco. Como a gente faz para mudar esse efeito? Né? Dentro do list view, todos os list view builder, list view normal, até dentro do single shield scroll view, vai ter uma propriedade que é chamada de physis. Essa physis ela espera nada mais nada menos que um scroll physis. E existe um tipo de scroll physis. O nome não é exatamente o mesmo nome daqui, então vocês vão ter que lembrar. Mas o nome dela é Bounce, começa com Bounce. Então, ó, colocou Bounce e já mostra Bounce Scroll Physics. Então, nesse caso, vou colocar o parênteses, né, já que é um idif, falar que é constante. E agora vocês vão ver a diferença. Olha só que massa. Ele produz um efeitinho ó, no final da lista e no início da lista. Beleza, então aqui eu vou colocar agora os dados. Só que eu não quero colocar os dados aqui, manual e tudo mais. Então, olha só o que eu vou fazer, e que é o jeito certo que eu deveria ter feito desde o início. Aqui no Home Controller eu vou começar a adicionar coisas, e agora vai começar a ficar um pouco mais complexo. E de novo, para a gente finalizar esse app, vai ter lógica, infelizmente vai ter lógica, vai ter ali um pouco de mudança de estado. Então eu vou tentar explicar o máximo possível, mas o que vocês não entender, copia mesmo assim, tentando entender o máximo possível. Mas para a gente conseguir finalizar o app, né, vocês conseguir finalizar junto, e daí, beleza, mais para frente vocês vão ir aprendendo, né, esse intermediário que seria de controllers, mudança de estado, o que é lista exatamente, tipagem de lista e etc. Então aqui eu vou criar uma classe, home controller, e como eu vou usar getX para gerenciar o estado, eu vou dar um extend getX controller. Ok, aqui ele vai dar erro, porque ele vai pedir para mim importar, né? Então eu tenho que importar. Deixa eu ver se está escrito certo. Deixa eu ver se eu já baixei o do get. Já baixei o get. Então acho que eu estou só escrevendo errado mesmo. Estava escrevendo errado. Bom, aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou definir minha lista aqui. Então, list my events time. Tá certo isso daqui. Beleza, que o nome ficou bonito e tudo mais. Só que tem uma coisa aqui que eu não fiz. Eu não adicionei o tipo. O que é isso? O tipo da lista. Aqui eu só estou falando que vai ser uma lista. Mas do que exatamente? Não especifiquei. Então sempre é bom especificar o tipo desse dado. Por isso que a gente criou o model. Esse model vai ajudar a padronizar esse dado. Então, event time model. Ou seja, vai ser uma lista de event time model. Então aqui, se o cara tentar colocar uma string, já não vai dar certo. Por quê? Porque ele espera uma lista de event time model. Então aqui eu posso colocar vou colocar o título. Por exemplo, meu aniversário. Nos outros eu vou colocar valores aleatórios mesmo. Ano, mês, dia, hora, minutos. Vou colocar aqui alguns dados, sei lá, 2022.
O mês vou colocar 8. Dia 11. As horas, sei lá, meia-noite e 1. Meia-noite, 00 e 1 minuto. Beleza. Agora eu vou copiar esse cara aqui e vou duplicar umas 3 vezes, só para mim ter uma lista mais perfeita, digamos assim. E agora a gente vai utilizar dessa lista, né? Posteriormente, não vai ser setado manualmente assim. Vai ser salvado na memória e recuperado, como se fosse ali uma API. Então aqui, ao invés de retornar do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou usar a minha lista aqui. E como eu vou usar a minha lista aqui? Existem várias formas. Uma delas é eu trocar esse cara aqui por um get. Não vou trocar. Como eu não vou utilizar a gerência de dependências aqui, eu vou fazer do jeito mais cru possível. Porém, mais para frente a gente vai pincelar, vai passar de novo nesse código mostrando a forma correta de fazer as coisas. De início, vou fazer do jeito mais cru mesmo. Seria como aqui na minha page, aqui no meu page, no caso do meu home page, eu vou criar aqui uma variável chamada homeController. Aqui eu vou chamar de controller é igual get.put homeController. O que essa linha aqui está fazendo, pessoal? Tem que tirar o const porque de fato agora não vai ser mais constante. Eu estou falando que quero instanciar um objeto. No momento que eu coloco controller igual a alguma coisa, eu quero instanciar um objeto. Do que? Ele vai ser do tipo homeController. Ele vai ser final, então depois eu atribuir esse valor não vai mudar. Esse get.put, ele nada mais nada menos que está registrando uma instância do getX para mim ter essa instância e poder usar. Então é isso que está acontecendo. Ok, home page, acho que ele está reclamando aqui. Ah tá, ele está reclamando acho que por causa do const, porque agora de fato não vai ser mais constante ali, só essas outras coisas. Beleza, voltando aqui. Aqui no meu body home eu vou precisar daquela instância para eu poder acessar minha lista. Então eu vou pedir ela pelo construtor. Então final home controller e eu vou pedir ela aqui no meu construtor. This.controller. Pedir aqui fora mesmo. Como quando eu passo fora dessas chaves aqui, eu estou pedindo um parâmetro não nomeado. Então aqui, o que eu vou fazer aqui? Vou passar meu controller. Ok? Daí ele não vai ser constante a nível de scaffold, infelizmente. Então vou colocar aqui, ele vai ser const apenas nesses outros lugares aqui. Beleza. Agora eu vou dar um fix imports para ele arrumar as importações. E aqui eu já vou ter uma instância do controller, onde eu vou poder acessar aquela lista. Então ao invés de eu passar 20 aqui, eu quero passar de forma dinâmica. Então eu vou passar controller.myEventsTime, que é a lista, .length. Então aqui a gente vai ter uma propriedade, em todas as listas do Flutter tem, que é o length, que ele vai pegar a quantidade de itens dessa lista. E aqui, né, como é uma lista, eu consigo acessar pelo index. Então eu poderia fazer isso daqui, ó. Controller.myEventsTime, passando o index, ok. Poderia, por exemplo, pegar o título. Ele não vai ser mais constante, por isso que ele está dando erro. E aqui no time, sei lá, vou passar só o ano de início. Então, year. Só para vocês verem como iria ficar, vou ter que dar um hot restart aqui. E uma coisa que eu vou fazer, eu acho que é mudar como eu estou pegando essa instância aqui, pessoal. Eu achei meio feio. Ó, já mostrou. Não vou pedir pelo construtor aqui, vai ficar muito complicado para vocês entenderem. Eu vou fazer de uma forma diferente, então esquecem essa forma aqui. Vou tirar isso daqui. Então, de novo, vou falar que vai ser já é const. Vou apagar esse cara, vou apagar esse cara. Falar que vai ser const a nível de scaffold. Vou tirar esse cara aqui.
e onde eu vou passar esse cara aqui. Dentro do meu list view, eu vou preencher com getBuilder. O que é esse getBuilder, né, pessoal? Aqui dentro dessa chavinha eu vou passar o nome da classe do controller. A mesma coisa aqui. Vou importar o getX. E aqui dentro desse builder, ó, ele tem uma instância do controller, onde eu poderia, por exemplo, chamar de controller e substituir por essas outras instâncias que eu estava pegando do construtor. Pronto. Por que eu vou deixar esse init? Porque como eu não estou fazendo a gerência de dependências, eu preciso inicializar esse home controller para ter essa instância aqui. Senão ele vai dar um erro falando que eu preciso registrar na memória, que é o que o get.put faz. Então, como a gente não tem o get.put, não tem um arquivo bins aqui para gerenciar as dependências e tudo mais, a gente vai fazer dessa forma que teoricamente é para funcionar. Bora ver se vai funcionar ou não. E é isso, ó, já inicializou uma instância do controller. E é isso, agora a gente já tem basicamente aqui Fix Imports. A gente já está pegando de uma forma diferente, de uma forma que no futuro vai ficar melhor. Então a primeira recomendação, né, que eu dou nessa aula, para resumir bem, quando vocês for criar algum front, tentem criar com dados mocados, já criando o model, ok? E já criando os valores no controller, caso vocês for utilizar getX. Porque assim, a pessoa que vai consumir uma API, ou nem que seja salvo na memória do celular, ela vai mudar apenas o controller, né? A forma aqui já vai estar basicamente certa, isso é bem legal. Então no próximo dia a gente vai avançar com isso e já vai começar talvez alguns cálculos ali para começar a mostrar a quantidade de tempo que falta de cada compromisso. Beleza, pessoal? Além de que esse card event time, né, que é um IDIF, ele está pedindo o título e o time. Mas convenhamos que é melhor pedir o model, ou seja, um valor apenas. E se um dia a gente precisar adicionar alguma coisa, a gente vai mudar aqui no model. E nos outros lugares, nos parâmetros, né, já não vai precisar mudar porque a gente já está pedindo o model inteiro. Então apenas onde a gente está passando o model vai precisar ser alterado. Bom, pessoal, para hoje é isso. Já deu alguns minutos aí. Espero que vocês conseguiram entender, né, essa abstração que a gente fez. E essa dica de quando for fazer alguma tela, né, algum front, já fazer pensando no cara que vai colocar lógica no futuro. Beleza, pessoal? É isso aí. Abraço. Bom descanso para vocês.